Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre adjunto adnominal. Primeira coisa que você precisa saber sobre os adjuntos adnominais, eles fazem parte dos termos acessórios da oração. A oração é dividida em três partes: termos acessórios, termos integrantes e termos essenciais. E o adjunto adnominal faz parte dos termos acessórios. São aqueles termos que eles não são importantes na oração, eles não são necessários, mas eles existem lá para esclarecer, determinar. A gente vai entender um pouquinho mais à frente. Ao você observar essa oração, você pode perceber que aqui nós temos duas partes, sujeito e predicado. Você consegue identificar nessa oração quais são os núcleos presentes nessa oração? Você saberia dizer qual que é o núcleo do sujeito, qual que é o núcleo do predicado, se tem outro tipo de núcleo? Vou te ajudar. Vamos observar aqui essa oração. Aqui nós temos a oração dividida em duas partes. Nós temos a primeira parte, que é o sujeito, que é o professor de português, e a segunda parte, que é o predicado, que é abriu a porta amarela. Aqui nós temos três núcleos: o núcleo do sujeito, que é professor. Nós temos o núcleo do predicado, porque nós temos o predicado verbal. Se é predicado verbal, o núcleo do predicado é o verbo. Mas esse verbo é um verbo transitivo e ele precisa de uma explicação, porque quem abre, abre alguma coisa. Então aqui nós temos abriu o quê? A porta amarela. Então nós temos o complemento o objeto direto. Então nós temos o núcleo do sujeito, que é professor, o núcleo do predicado, que é abriu, e também o núcleo do complemento objeto, que é a porta. Mas professor, e esses outros elementos? Então nós temos aqui esses elementos que estão ligados ao núcleo. Ao núcleo do sujeito nós temos o artigo o, que fala do núcleo professor, e o de português, que também está ligado ao núcleo professor. Da mesma forma, nós temos o a, que fala do núcleo do complemento objeto, e também o amarela, que fala do núcleo do complemento objeto direto. Então, os adjuntos adnominais têm a função de caracterizar, determinar, explicar, modificar ou até mesmo restringir uma ideia lá dentro da oração. E sempre o adjunto adnominal tem a função de agente, e o adjunto adnominal sempre pratica ação. A outra característica é que é um termo acessório da oração, ele é dispensável, ou seja, ele não é importante para que você compreenda a oração. Diferente do sujeito, do núcleo do sujeito, em que você dispensar o núcleo do sujeito, a oração perde o sentido. Tem impacto direto com substantivos concretos e abstratos. Ele pode ter ou não preposição, então ele pode vir acompanhado da preposição, como no caso das locuções adjetivas. Também ele não precisa ter a preposição. Ocorre também de forma de adjetivo, de artigo, numeral, pronome, locução adjetiva. A gente vai ver daqui a pouquinho nos exemplos aqui. Então, só para finalizar, só para você entender, o adjunto adnominal, ele pode ou não ter preposição. Então, ele pode ter preposição em uma situação, e outra situação, o adjunto adnominal não precisa ter preposição. A gente também tem uma segunda característica, que é os substantivos concretos e abstratos recebem os adjuntos adnominais. Algo importante: se for substantivo concreto e as palavras estiverem ao lado do substantivo concreto, sempre será adjunto adnominal. O substantivo abstrato, o adjunto adnominal tem que estar praticando a ação. Ele tem que ser o agente, aquele que faz a ação, e não aquele que recebe. A dica 3 é sempre o agente, sempre é o adjunto adnominal que pratica a ação. Muito bem, os adjuntos adnominais, eles sempre estarão no sujeito e também no predicado. E a dica, o resumo do que é adjunto adnominal, é que a adjunto adnominal sempre tem a função de caracterizar ou determinar o substantivo. Então a dica é muito importante. Você precisa saber o que é substantivo. Porque a partir do momento que você retira o substantivo da oração, todas as palavras que falem dele, do substantivo, adjunto adnominal. Vamos lá, um exemplo aqui de adjunto adnominal. Nós temos duas orações. Nós temos a filha caçula é muito esperta e uma agonia forte atacou o paciente doente. Aqui nós temos no sujeito o núcleo que se chama filha e também o núcleo que é agonia. Existem duas palavras que estão ligadas ao núcleo filha. A, o artigo a,
e também o adjetivo caçula. Elas estão ligadas diretamente ao substantivo filha, ao núcleo do sujeito, adjunto adnominal. Também nós temos aqui agonia, que é um substantivo abstrato. Eu tenho uma forte agonia. Uma fala do substantivo abstrato agonia e forte também fala do substantivo abstrato agonia. Da mesma forma, nós temos no predicado, em que nós temos aqui, a vizinha comprou 13 laranjas. Nós temos o complemento objeto direto, 13 laranjas, e nele eu tenho o núcleo, que é laranjas. Temos alguma palavra que fala de laranjas? Sim, nós temos o 13. Também nós temos aqui uma agonia forte atacou a paciente doente. Ou atacou quem? A paciente doente. Aqui nós temos o núcleo do complemento objeto direto, que é paciente, e nós temos duas palavras que estão ligadas a paciente, que é o a, artigo definido, e o doente, que é o adjetivo. Então, os adjuntos adnominais podem estar no sujeito e também no predicado. Então, professor, quem pode ser adjunto adnominal? Nós temos alguns nomes aqui: os artigos definidos, os adjetivos ou locuções adjetivas, os numerais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos e os pronomes indefinidos. Se eles são esses elementos aí, não pense duas vezes, adjunto adnominal. Um exemplo aqui em adjetivo. Nós temos: a sábia e idosa sempre dava conselhos excelentes. Eu tenho palavras aqui dentro dessa oração que dão características. Idosa, que é a adjunta adnominal do núcleo sábia, e excelentes também, que é uma adjunta adnominal do núcleo chamado conselhos, que é lá no complemento objeto. E também nós temos as bonecas de marfim duraram muito. Nós temos uma característica das bonecas, que é de marfim, que é uma locução adjetiva. Mas a gente pode transformar esse de marfim como as bonecas ebúrneas ou ebóreas. Então, eu posso transformar essa locução adjetiva em um único adjetivo. Um exemplo bem claro para você entender é que locução adjetiva é sempre composta por duas palavras ou mais e juntas elas terão o valor de um adjetivo. Por exemplo, o seu olhar de gelo atravessou meu coração. Esse de gelo eu posso transformar em um adjetivo. O seu olhar glacial atravessou meu coração. Da mesma forma, se eu disser, as coisas são diferentes em tempos de guerra, eu posso transformar esse de guerra, essas duas palavras, iniciando com a preposição, em as coisas são diferentes em tempo bélico. As aulas da manhã são melhores que as da tarde. Essa locução adjetiva eu posso transformar em um adjetivo. As aulas matutinas são as melhores do que as da tarde. E também a dor de rim é a pior de todas. Eu posso transformar essa locução adjetiva que inicia com a preposição de, eu posso transformar em a dor renal é a pior de todas. Então a locução adjetiva é composta por duas ou mais palavras com a preposição que tem valor de adjetivo. Nós temos os artigos definidos. Um exemplo aqui, nós temos umas amigas chegaram de viagem. Umas é um adjunto adnominal do núcleo amigas, que é o meu substantivo. O ônibus já passou. Ônibus é o meu núcleo, o está falando do núcleo ônibus. Eu coloquei aqui os artigos definidos para você não esquecer. A, o, as e os. Numerais. Os numerais também eles têm o valor de adjunto adnominal. E aí a gente pode ver os exemplos aqui. A gente pode ver o seguinte: a primeira colocada estava bem cansada. A primeira colocada, primeira é um numeral que dá característica ou complementa a colocada. Então, primeira adjunta adnominal de colocada. Os três rapazes alegres chegaram. Eu tenho aqui rapazes, que é o núcleo do meu sujeito, e 3 é um numeral que dá a quantidade de núcleos que eu tenho, de pessoas ali dentro desse núcleo. Então, 3 é o adjunto adnominal de rapazes. Também a gente tem aqui o pronome demonstrativo, que é este, esta, isto, ou estes, estas e isto. Esse, essa, isso, ou também posso ter esses, essas, ok? E também aquele, aquela e aquilo, aqueles, aquelas, e nós temos o aquilo também.
Por exemplo aqui, aquelas árvores precisam ser podadas. Aquelas está falando do núcleo do sujeito árvores. Então, aquelas faz referência a árvores, por isso que ela é um adjunto adnominal. Estes livros chegaram ontem. Estes faz referência a livros, que é o núcleo do meu sujeito. Então, esses é um adjunto adnominal. Também nós temos os pronomes possessivos, aqueles que indicam posse. Por exemplo, aqui, eles são meus primos. Eu tenho aqui o predicativo do sujeito primos, que é a característica do eles, e eu tenho um elemento, aqui um termo que fala de primos. Então, meus é um pronome possessivo, e aí nós temos um adjunto adnominal. Os nossos elogios convenceram a diretoria. Nós temos um núcleo do sujeito aqui, que é elogios. Mas também temos um pronome possessivo que está ligado ao núcleo, que é o nossos. Também adjunto adnominal. Para você não esquecer, meu, minha, meus e minhas. Teu, tua, teus e tuas. Seu, sua, seus e suas. Nosso, nossa, nossos e nossas. Vosso, vossa, vossos e vossas. Beleza? E também nós temos o pronome indefinido, são os pronomes que eles não definem, então por isso que eles são indefinidos. E também eles estão presentes e têm o valor de adjunto adnominal. É o caso aqui. Temos algum compromisso hoje. Compromisso é o meu substantivo abstrato. E aí eu tenho um pronome indefinido que faz referência ao compromisso. Por isso que ele é adjunto adnominal. Nenhum homem vencerá a luta. Aqui também nós temos homem como núcleo e nenhum que faz referência ao homem, ao substantivo, por isso que ele é adjunto adnominal. Espero que você tenha entendido como funciona os adjuntos adnominais. Se você não entendeu alguma coisa, deixe seus comentários aqui, ou seu comentário. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ajudar esse canal a crescer. Deixe seu like. Muito obrigado pela sua atenção. Você pode acessar mais materiais na plataforma professornelsonjunior.com e ter materiais exclusivos. Muito obrigado, valeu, falou, tchau!